Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Vânia, do Colégio Sul-Americano, professora de português do Colégio Sul-Americano, falando com a turma 901. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar da nossa aula número 5, que é a correção das orações reduzidas, tá? Importante dizer para vocês que a classificação das reduzidas será a mesma das desenvolvidas, tá bom? E aí, o que acontece? Nas desenvolvidas, nós temos sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Nós vamos trabalhar com o verbo ser no início da oração e no meio, e as outras possibilidades da subjetiva, tá? Não é só ter o verbo ser no início ou no meio. Outros verbos vão me sugerir que o meu sujeito ou predicado estarão na oração seguinte, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar aplicar aquilo que nós fizemos. Eu vou primeiro pegar a oração, classificar, depois vou reduzi-la e classificar mais uma vez para que vocês entendam que essa oração ela vai continuar com a mesma classificação. Nós vamos tirar o que, a minha conjunção integrante, ela reduz a oração, mas aumenta um pouquinho na classificação. E aí, aqui na letra A, nós temos, seu sonho era que morássemos no Rio de Janeiro, tá? Bom, eu falei para vocês sobre o verbo ser. Nesse caso, eu tenho o verbo ser no meio da minha oração, ou no final da minha oração principal. Bom, ela está próximo à minha conjunção integrante. O verbo ser, se estiver no início, é sujeito, no meio, predicado. Então, ela é uma predicativa. Ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Ela é uma subordinada que eu tenho duas orações com uma dependência sintática, uma da outra, até porque a minha subordinada vai ser complemento da minha oração principal, tá? E eu tenho a minha conjunção integrante, tá gritando que é uma subordinada. Agora, vamos pegar essa mesma oração, tirar o meu que e trabalhar com o verbo da segunda oração. Como ficaria? Se meu sonho era que morássemos no Rio de Janeiro, seu sonho era morar no Rio de Janeiro, ok? E aí, lá em cima eu tive uma predicativa, aqui embaixo eu continuo com a predicativa reduzida de infinitivo, tá bom? É sempre assim, o caminho é sempre esse. Vamos continuar. Bom, letra B, basta que os alunos cooperem. Lembra que eu falei para vocês que o verbo de ligação, o verbo ser, no início da oração, vai me dar sujeito, e no meio vai me dar o predicado. Outros verbos vão me sugerir que o meu complemento estará o meu sujeito ou predicado na minha subordinada. É o caso aqui, eu tenho sujeito, perdão, eu tenho o verbo, mas eu não tenho o sujeito. O que me basta? Que os alunos cooperem. Os alunos cooperarem é o que me basta, não é? Então, o meu sujeito está na minha subordinada, são os alunos cooperarem, são os alunos. Então, eu tenho o sujeito da minha oração, é a minha subordinada, eu tenho uma subjetiva, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vou falar mais uma vez, na minha oração principal, se eu não tiver o meu verbo ser no início ou no meio, o verbo vai me sugerir que meu sujeito ou predicado será a minha subordinada. E nesse caso, você tem que olhar se na minha principal eu tenho o sujeito e o verbo, para que o meu complemento seja a minha subordinada, ou o sujeito e o nome, e o meu complemento sendo a minha subordinada. Nesse caso, eu não tenho isso, o meu sujeito está na minha subordinada. Espero que tenha entendido, tá? Bom, eu vou pegar essa oração aqui, basta que os alunos cooperem, agora eu vou tapei ali o meu que e vamos trabalhar com o verbo da segunda oração. Basta os alunos cooperarem, tá? Ah, Vânia, mas terminou com ar. É uma denominação, uma situação do verbo no infinitivo, tá? Não cabe aí conjugação. E aí, se em cima eu tenho uma subordinada subjetiva, embaixo eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Nossa, quase perdi o ar. Vamos lá? Vamos partir para a minha letra D. Desde que eu descanse, não tenho verbo de ligação, verbo ser no início da oração não é sujeito, não tenho verbo de ligação, ou seja, verbo ser no meio da minha oração não é predicado, esse verbo não vai me sugerir que eu vou ter sujeito ou predicado na outra, porque ele é um verbo transitivo, né? Ele vai perguntar o que é para outra oração, ele é um verbo que transita.
o verbo deixar, quem deixa, deixa algo. Verbo transitivo direto, se meu verbo transitivo é direto, o meu objeto só poderá ser direto. E vale dizer que o meu objeto é toda a minha oração subordinada. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Olha lá. Vou pegar agora essa oração, mostrar para vocês. Vou tirar o meu que, botei um x em cima do meu que, trabalhar com o verbo da segunda oração. E aí eu tenho deixe eu descansar. Desde que eu descanse, deixe eu descansar. Desculpa. E aí, se a minha oração lá em cima, a classificação ficou oração subordinada, substantiva, objetiva direta, a minha de baixo também é uma objetiva direta, só que nesse caso, reduzida de infinitivo. Ah, Vânia, tudo é reduzido de infinitivo? É, nesse caso, nas substantivas, tá? Cada caso é um caso. Aí, eu deixei um lembrete lá para vocês. Aqui, gerúndio de particípio me daria o quê? Adjetiva, adverbial, tá bom? Vamos lá. É importante que ela se concentre na tarefa. Verbo ser de ligação no início da oração subjetiva, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu acredito que vocês já estejam afiados, porque o vídeo você pode retomar, ver mais uma vez a explicação, tá? Vou pegar a oração, é importante que ela se concentre na tarefa, e vou tirar o meu quê? Trabalhar o verbo da segunda oração. Olha só, é importante se concentrar, olha aí o ar, na tarefa, ficou no infinitivo. Em cima eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Embaixo eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ok? Eu acredito que tenha acabado e a gente vai para o segundo exercício. Isso mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu deixei as orações umas desenvolvidas, tá? Para a gente dar mais uma treinadinha, que eu botei a completiva nominal, que eu falei na outra aula, que a completiva nominal e objetiva indireta, que elas pareciam muito, não é? Então, a completiva nominal e a objetiva direta, elas iniciam a subordinada com preposição, mas vamos ver isso. Primeiro, eu tenho uma subjetiva. Tá lá, o meu é conveniente, é bem, é bom, é conveniente, tudo é subjetiva, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. É na frente, que é o verbo ser na terceira pessoa, ou no meio fica muito mais fácil, tá? Vale dizer que existem outros verbos que vão me sugerir que a minha subordinada pode ser sujeita ao predicado da principal, tá? Para ninguém pensar que titia Vânia está ensinando alguma coisa errada, ok? Então, vamos lá. O time precisava de que todos. Então, vamos lá. Eu não tenho verbo de ligação no início, não é sujeito. Não tenho no meio, não é predicado. Não tenho nenhum verbo que vá me sugerir isso, tá? Porque primeiro eu trabalhei com o verbo ser. E outros verbos também, né? Conveniente, por aí vai. Bom, aí eu vou pegar o meu que, vou voltar para a minha oração principal. Precisava. Precisava é verbo a nome. Verbo. Quem precisa de alguma coisa. Olha lá, o de, gritando, que é um objeto indireto, né? Que o meu verbo é transitivo direto, então o meu objeto só pode ser indireto, tá? Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Todas serão classificadas como oração subordinada, substantiva, nesse caso, tá? Vamos para outra. Ele fez questão de que chegou a hora. Olha só. Letra B eu tenho uma preposição, mas na letra B eu tenho uma preposição, mas na letra C eu também tenho uma preposição. E aí eu não tenho verbo de ligação, não tenho verbo ser nem no início nem no meio. E nenhum verbo que vai me sugerir que é sujeito ao predicado. Ok, vou pegar o meu verbo, a minha conjunção integrante, vou voltar para a minha oração principal, tá lá, questão. Questão é verbo ou é nome? Eu vou conjugar questão, tu questão? Não, é nome. O que completa o nome? Complemento nominal. Ponto. Não tenho subclassificações de complemento nominal. Ele é apenas complemento nominal. Então, se é um nome, ela é uma oração? É subordinada? Claro que é, que eu tenho meu que. Ela está perguntando o que para outra oração, ou de que. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, tá? Reparem que a letra B
e a letra C, todas iniciam a subordinada com preposição, só que uma vem acompanhada de verbo e a outra de nome, tá? É isso que vocês têm que olhar com carinho. Ele ficou com medo de que eu revelasse a mesma coisa. Olha só, não tem o verbo ser não está no início, o verbo ser não está no meio, não tem outro verbo de ligação que vá me sugerir que eu tenho sujeito ou predicado na minha oração subordinada. Percebam que eu tenho sujeito e tenho verbo na minha oração principal, então o meu complemento só pode ser o quê? Ou objeto direto ou indireto, ou complemento nominal. Mas mesmo assim, vou pegar o meu quê? Vou vir para a palavra mais próxima, é medo. Medo, eu conjugo medo? Não, ela é nome. O que completa o nome? Complemento nominal. Ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok? Letra E, a verdade é, e estamos mais uma vez aí com o verbo ser, que ele é verbo de ligação, tá? Bem no meio da minha oração, próximo à minha conjunção. No início, o verbo ser é sujeito, no meio é predicado. Super fácil, é uma predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Eu espero que vocês já saibam, estejam um pouquinho mais afiados nisso. E aí a gente vai trabalhar agora com o gabarito da página 89, tá? O gabarito da página 89, nós temos aí, ele é um quadrinho, né? E nesse quadrinho fica mais fácil aí, o menino ele quer uma meia de Natal e tal, e aí são interpretação de texto. Qual é a data, nesse caso? A data é o Natal, por que as crianças fazem isso? É porque elas... porque ele, no caso, queria ganhar um presente maior, né? Esse daí eu acredito que não vai ter problema, não. Na terceira, a resposta é pessoal, perguntando por que ele mentiu. Bom, uma possível resposta, sugestão: mentiu o tamanho do pé com a intenção de ganhar mais presentes que as outras crianças. Ali a letra B acabou saindo com letra minúscula, mas tudo bem. Vamos lá. A letra D... tá perguntando a linguagem, né? A linguagem informal, porque está tratando de um diálogo entre mãe e filha. A letra E é para acreditar que vocês não demorem tanto para fazer uma meia, isso ele falando. Eu acredito que as respostas estejam bem parecidas. É só uma interpretação. É aí que está me interessando, é isso aqui, olha só. Gostaria de saber se é a meteorologia, bom, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, a letra A, letra B, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, nós temos dúvida ali, tenho dúvida, próximo da minha conjunção integrante, tá? Na letra C, a questão é uma... Duvido de quê? Perdão. Letra C, duvido de quê? Aí é uma objetiva indireta, tá? Quem duvida, duvida de alguma coisa. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Bom, para os meus alunos, está assim no livro. É um parênteses, mas os meus alunos nos exercícios, e principalmente avaliação, tem que colocar tudo, tá? Tem que escrever tudinho. Tá. A letra D, eu tenho a questão Então, tem uma oração subordinada substantiva predicativa. Verbo ser, próximo da minha conjunção integrante, bem lá no meio da minha oração. Bom, a letra E, nós temos quem gosta de cinema tem que... Bom, esse caso é mais um caso da subjetiva, né? A minha oração principal, ela tá sem o sujeito é a minha oração subordinada. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas ali cinema, se tiver o substantivo, mas não tiver preposição, gente, é subjetiva. Tem o nome, o substantivo. Só será completiva nominal se acompanhado do meu que tiver uma preposição, tá? Se não tiver a preposição, tiver meu que, é sujeito, ok? Vamos lá, letra F. Queria apenas uma coisa, isso aí é mais fácil. É a positiva, os dois pontinhos acompanhados da minha conjunção subordinativa integrante. E aí, eu sei que ninguém vai gostar muito, eu deixei para vocês mais esses exercíciozinhos
tá? De A a F, só para vocês classificarem. Na próxima aula, no próximo vídeo, perdão, eu vou procurar não me estender tanto, tá bom? E eu desejo a vocês um bom estudo, um super beijo. É só para classificar mesmo as subordinadas do jeito que elas estão, reduzida de infinitivo, tá bom? E aí ficou mais fácil. Gente, um bom estudo para vocês. Super beijo e até a próxima.